Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui trazemos informações de ativos do Brasil e do exterior. E no vídeo de hoje vamos trazer um REIT, né, que é o equivalente, né, semelhante ao nosso fundo imobiliário, mas no mercado americano. Nesse vídeo nós vamos falar da Crown Castle, que é uma empresa que ela faz a locação de antenas para infraestrutura de telefonia celular. Então, nesse vídeo nós vamos detalhar o último resultado apresentado por essa empresa, né? Vamos entrar ali nos seus dados, o seu dividend yield é interessante, né? A gente vai comparar ele com outros ativos semelhantes e ao final apontar aí seus pontos positivos e negativos. Então fique com a gente até o final para ter a informação completa ali desse ativo. Se o vídeo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Vamos começar então com uma breve visão a respeito do portfólio do REIT, né? Então, a empresa possui 40 mil torres e 115 mil pequenas células e 85 mil milhas de fibra. Então, tem um mapa ali, né? Os ativos se concentram nos Estados Unidos, né? Então, essa daqui são as estruturas. Então, as torres são aquelas torres que a gente está acostumado a ver ali, topo de prédio, principalmente nas grandes cidades, né? Você vê ali uma antena, né, com vários pontos ali de celular. As pequenas células, elas são antenas menores que ele consegue instalar ali, principalmente em áreas que têm maior densidade. Então, são estruturas menores que dão uma capacidade maior ali naquela região, né, principalmente nos grandes centros americanos, na capacidade de transmissão de dados. E a fibra, né, que ela tem essa ligação ali, né, o caminho ali de fibra que a gente está acostumado a ver. Então, esse é o negócio da empresa. E essa daqui é uma foto de uma dessas pequenas células, né? Você vê que fica em cima de um poste ali, né? Então, é um negócio bem menor, uma estrutura bem menor do que a antena que a gente está vendo do lado. Então, esses são os ativos que compõem ali o portfólio de investimento aqui dessa empresa. Como vimos, né, a região de atuação 100% mercado americano, e a participação do resultado, as torres e pequenas células são 67%, 32% respondem aí pela parte de fibra. Então, é dessa forma que a empresa gera ali a sua receita. Vamos partir agora então para os resultados anuais. A gente tem ali um horizonte de 6 anos, né? A gente vê um crescimento relevante tanto da receita quanto o lucro líquido, né? Mas a gente já percebe que de 22 para 23 houve uma pequena queda do lucro líquido. E a gente observando ali, abrindo os resultados trimestrais dos terceiros trimestres de cada ano, percebemos ali que 24 também não foi tão bom. Teve uma estabilidade da receita, então desde 22 a gente está com uma receita estável nesse trimestre e agora o lucro, né, ele acaba sendo um pouco penalizado e ficando um pouco abaixo. Então esses são os últimos resultados que a gente enxerga aqui da Crown Castle. Agora, partindo para o gráfico de proventos em dólar, né, a gente vê ali um crescimento ao longo dos anos, né? 22 para 23 já uma certa estabilidade, mas ainda assim a gente percebe que a empresa tem uma margem ali, né, para manter por mais um ano, pelo menos, ali o pagamento de dividendos em linha com essa subida que a gente enxergou nos últimos anos. Mas fica um ponto de alerta ali, né? A atenção para o investidor, né? Que pode ser que o resultado não venha tão bom no futuro, ali, um investimento mais longo prazo. A cotação ela já esteve ali em patamares bem mais elevados, atingiu aí na casa dos $200, e agora ela caiu, né, e está num patamar ali de preço que a gente chegava lá em 2016, 2017. Então, esse também é um ponto, né, apesar dessa subida, houve uma queda relevante do preço aí da ação da empresa. Vamos agora trazer um dado importante a respeito da empresa, né? A gente tem ali o gráfico de dívida nos últimos
4 anos a gente tem ali um crescimento do patamar de dívida. Então, esse crescimento da dívida é o que faz também o seu valor patrimonial cair ao longo do tempo. Então, de certa forma, as ações estão sendo penalizadas por essa tendência ali de crescimento da dívida. A gente observa aqui no balanço, né? Então, os ativos da empresa, a gente tem ali até de 20 até 2023, né? Praticamente uma estabilidade, a gente percebe ali 38,5 para 38,8. Agora, nos passivos, a gente olha especialmente aqui a linha que são dívidas de longo prazo, deixa eu colocar aqui, ó. Então, temos aqui um crescimento de quase 25 para 27,6. Então, esse crescimento aqui é o que traz para baixo aqui o equity, né, o patrimônio líquido da empresa, que cai de 9,4 para 6,4. Então, esse é um ponto de atenção para o investidor, né? Essa dívida, infelizmente, ainda não reverteu essa tendência. Eu acredito que boa parte da penalização dos preços da ação se devem principalmente a essa situação, né? O mercado enxergando ainda que a empresa não conseguiu fazer nada de diferente para reverter essa tendência aí de crescimento da dívida. Aqui temos o gráfico do fluxo de caixa, então temos as atividades operacionais gerando resultado para a empresa, né? As atividades de financiamento, a empresa pagando, né, cada vez mais aqui das atividades de financiamento, e até os investimentos eles diminuíram um pouco nos últimos 3 anos, né? Então, esse gráfico do fluxo de caixa ele traz também essa visão ali do que está acontecendo com a empresa, né? E, de certa forma, esse crescimento da dívida tirando um pouco ali a sua capacidade de investimento. Trazendo o histórico de preço, lucro e preço, valor patrimonial, a gente observa ali que a ação ela vem em queda, né? Esse aumento em dezembro de 23, né, é a virada quando a gente considera o lucro no ano de 24, que foi menor até agora do que o ano de 2023, por isso a relação preço-lucro aumenta, né? O lucro cai, mesmo estando no mesmo preço, a relação ela acaba aumentando. Esse é um ponto de atenção também para quem olha esse tipo de indicador. Trazendo agora o dividend yield de 5,6% em dólar. É um dividend yield bastante interessante, né? A gente compara com a American Tower, que é a sua concorrente direta de 2,9%, então ela traz um dividendo mais alto, a sua relação preço-lucro está bem próxima, 40 para 42, só a relação preço-valor patrimonial da Crown Castle que é bem mais baixo. A empresa ela teve um crescimento de 5% na receita e 24% no lucro. A American Tower teve um resultado mais modesto no lucro, margem de 18 contra 22, né, são relativamente próximas, ROI de 21 para 64, tem uma grande diferença, e a American Tower é o dobro, né, do porte da Crown Castle. A Hilton Income, Public Storage, Game Leisure e WP Carey são empresas também que atuam, né, são REITs, né, americanos, em vários segmentos. Eu trouxe na tabela também para uma comparação ali, né, você ter uma ideia do quanto que é 5,6%, né, é um resultado bastante interessante, só alguns conseguem pagar esse valor nesse momento. Os pagamentos, né, acontecem de maneira trimestral, aqui a gente tem uma visão ali, né, a cada 3 meses ocorrendo esses pagamentos. Temos a tendência, a expectativa de lucro por ação, né, o EPS, no ano corrente de 2,49, no ano seguinte 2,72. Então tem uma expectativa positiva, isso se reflete na recomendação dos analistas, né, a maior parte hoje está recomendando a compra. 13, né, do total de 21 estão recomendando a compra, 8 estão recomendando segurar a ação caso você tenha. E o target, na média, está em 116 dólares, atualmente o preço da ação está em 110. Passando então por alguns dados que a empresa divulgou no terceiro trimestre, né, os principais pontos, né, um crescimento de 4,5% na área de torres, né, um crescimento orgânico, 10% de crescimento orgânico nas pequenas células e 2% na fibra.
Então, esses são os dados principais. A receita em relação ao ano anterior, as projeções estão um pouco mais baixas, 3% menores, e com isso o fundo das operações, né, FFO, caindo 8% nesse ano. Então, esse é um ponto de atenção também para o investidor. E aqui ele dá os dados aqui, né, os principais pontos. Chama atenção especialmente ali a queda, né, na amortização, né, ou aluguel pré-pago, né, que é um ponto ali que está diminuindo bastante ali o resultado da empresa. Então, esses são os dados divulgados ali, apresentados agora no fechamento do terceiro trimestre de 24. Trazendo algumas notícias recentes, né? Um dado importante, o setor em si é um setor bastante interessante, já que a empresa, de certa forma, ela faz parte de todo o ecossistema de inteligência artificial, né? A comunicação, né? Transferência de dados é importante, cada vez mais importante ali, né? E aqui outra informação da Reuters, bem recente, né? Mostrando ali que ela diminuiu a sua previsão de resultados para esse ano. E a outra também do MarketWatch, também falando sobre cancelamentos de ordens e redução das projeções da empresa. Essa empresa possui BDRs negociadas, então na B3 você pode comprar a ação, né, investindo pela B3 diretamente na sua corretora, comprando a sua BDR, que apresentou um resultado bem semelhante ao resultado da ação americana, né? A BDR é a C1CI34, né? Um ponto importante a ser observado é que a liquidez, o volume diário de negociação da BDR é muito baixo. São 40 mil reais por dia, né? Já a ação americana na casa de 2 milhões de dólares por dia. Então, é uma diferença de liquidez bastante elevada. Vamos agora trazer os pontos positivos e negativos para investimento na Crown Castle. Do lado positivo, é um setor em expansão que tem uma demanda futura bastante relevante. Os resultados anuais crescentes até pouco tempo atrás, né, então mostram a capacidade que o setor tem aí de recuperação, de registro aí de melhores resultados. O preço da ação está num patamar, né, equivalente a de 8 anos atrás, então está num patamar de preços aí que não se via há algum tempo. O dividend yield, por conta disso especialmente, né, está num patamar elevado, lembrando que é um dividend yield em dólar, e a expectativa positiva dos analistas. Do lado negativo, o seu patrimônio líquido está em queda ano após ano, por conta aí da sua dívida crescente, né? As suas margens, ROI e porte são menores do que a sua concorrente direta ali, né? A American Tower. A redução da projeção da empresa para esse ano especialmente, né, joga aí um balde de água fria nos investidores, e a baixa liquidez da BDR caso você venha investir via BDR na B3. Esses são os principais pontos encontrados aqui na Crown Castle. Espero que tenham gostado do vídeo, que o vídeo tenha trazido novas informações para vocês, apresentado este REIT, né, um fundo imobiliário americano, e aproveite para deixar nos comentários se você tem interesse nessa categoria de investimento e sugestões de próximos fundos para fazermos a análise em nosso canal. E até mais!